Olá, está começando mais um Claquete. O maior desafio ambiental do século XXI é tema da produção do programa de hoje. A egressa Leda Porto, orientada pelo professor Pedro Bugai, apresentou no TIC o documentário Mundo Lixo. E ela é a nossa convidada de hoje. Leda, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. É realmente, um dos maiores problemas ambientais do nosso século e tem vindo, à tona na mídia nos últimos tempos. E algumas pessoas têm mudado a sua percepção em relação a isso. Por que você resolveu tratar sobre esse assunto no trabalho de iniciação científica? Bom, esses dados chegaram para mim de uma forma repentina quando eu assisti um documentário que foi feito no Reino Unido, que é de nome Oceanos de Plástico, e ele mostram imagens, tem acontecimentos, dados, o que pode acontecer daqui a tantos anos, quanto que é jogado de lixo no mar, por exemplo. E aí eu me deparei com isso, eu falei, gente, as pessoas precisam falar sobre isso, as pessoas precisam saber disso, porque as pessoas à minha volta não sabiam disso. E aí eu fiquei assustada, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu usei o tempo que eu tinha para fazer o meu trabalho de conclusão, o TIC, para fazer sobre esse assunto, para conscientizar as pessoas, para as pessoas saberem sobre esse assunto, que é tão importante, está cada vez mais na mídia, porque o problema está ficando cada vez pior. Por isso que as pessoas estão falando, porque o problema é crítico. Daqui a alguns anos, a gente não vai poder beber um copo d'água sem ter plástico, e a gente não vê esse plástico. É um problema silencioso, mas que está atingindo todo mundo. Você falou que as pessoas precisam entender e falar sobre esse assunto, Na questão audiovisual, de ver, realmente a gente tem visto muitas coisas que impactam, E no seu trabalho, a gente também teve algumas imagens um tanto assustadoras, Mas que são realidade. A intenção foi essa também, de mostrar a realidade para as pessoas do que a gente está fazendo, em relação ao plástico e ao lixo? Sim, porque falando, a gente não tem uma noção, muitas pessoas não têm noção da quantidade, do tamanho do problema. E aí eu quis mostrar essas imagens para mostrar que o problema é sim grave, que isso sim acontece. Não é coisa da nossa cabeça, a gente não está inventando isso. Isso acontece muito, todos os dias, o tempo todo. E as pessoas precisam saber disso, as pessoas têm mais consciência quando elas veem. Quando a gente é mais impactado quando a gente vê o que acontece. Então eu quis mostrar essa imagem para as pessoas se conscientizarem sobre o problema. Então eu achei que seria interessante para as pessoas verem isso. Foi bem difícil escolher na verdade, porque são tantas imagens, tanta coisa que está na mídia, que a gente vê todos os dias, ou que a gente sabe que acontece, mas a gente prefere não ver, porque é melhor não ver, porque se eu não vejo, não acontece. Mas não é, essas pessoas precisam ver isso. E com o propósito de impactar, de assustar mesmo as pessoas, eu resolvi colocar para as pessoas olharem e falar, cara, isso está me afetando e eu preciso fazer alguma coisa sobre esse problema. E estima-se que até 2050 haverá mais plástico do que peixe no mar. E o documentário da Leda, Mundo Lixo, mostra que algo urgente precisa ser feito e a gente vai assistir agora.
Bom, o plástico, ele tem algumas características que fazem com que ele seja muito utilizado, né? Então, para a gente entender o malefício, a gente tem que entender primeiro o benefício, né? O plástico, ele tem sido muito usado porque ele tem um baixo custo de produção, ele tem características muito especiais para o mercado, né? Por ter uma resistência, uma leveza, uma flexibilidade, o que ajuda você embalar e transportar determinados produtos, inclusive fazer, né? O problema é que justamente por conta dessas características, a gente tem uma grande produção, consequentemente a gente tem um grande consumo, e além disso, a característica de resistência oferece, então, a ele uma grande resistência no meio também. Então, o problema do plástico é justamente relacionado à grande quantidade que a gente tem atualmente, e além dessa grande quantidade, a grande persistência dele no meio, seja no meio terrestre ou no meio aquático. É um pouco irônico que o plástico, quando ele foi criado justamente para substituir o uso de algum produto natural, né? Que estava sendo utilizado muito, como é que se diz? Ossos de animais, marfim do elefante, né? Então era para substituir esses objetos, né? Esse produto que era natural. E aí eles inventaram o plástico porque ele tinha uma alta resistência, alta durabilidade e poderia ser utilizado para vários fins que substituiriam o uso do marfim. Mas como o plástico começou a se desenvolver demais e a produção do plástico começou a baratear, o custo dele ficou muito mais em conta, né? O uso dele se multiplicou. Não ficou mais o uso do plástico para aqueles objetos de alta durabilidade, e sim para aqueles usos de uso único que a gente diz. Então, canudo é um uso único, aqueles copinhos plásticos é de uso único, porque o custo dele ficou muito barato e acabou ficando muito mais vantajoso você utilizar isso e jogar fora, né, e ficar reutilizando esse material, e esse é que acabou sendo o problema do uso do plástico, da inserção do plástico no nosso cotidiano. Como ele está muito barato, todo mundo acaba utilizando, ao invés de utilizar materiais de alta durabilidade. Então, a quantidade de resíduos que é gerado em função desse uso, né, e da quantidade excessiva desse material é que acabou sendo um problema. O problema existe de verdade, não é só o plástico, mas também o fato dele ser um grande carreador, ou ser o carro-chefe assim, na discussão desses problemas. Porque o plástico, ou o saquinho plástico do supermercado, ou o canudo, etc., por ele ser muito leve, ela tem uma flutuabilidade, a gente enxerga ele na água. Então, se eu vejo um saquinho plástico boiando no rio, eu consigo enxergar ele boiando desde onde ele, né, por quilômetros, né? Então, a gente tem que pensar que, ao mesmo tempo que o saquinho plástico está boiando e flutuando, sendo transportado, existem várias outras substâncias químicas, poluentes que são lançados junto com esses plásticos, né, do esgoto, ou que são lançados também, e que são carreados da mesma forma, que a gente não consegue visualizar, né? Quais são esses poluentes? Pode ser contaminantes que o próprio esgoto, a matéria orgânica, né, que está sendo lançado, ou substâncias químicas também que a gente não consegue enxergar, como metais traços, pesticidas, substâncias fertilizantes que são utilizados também, que são lançados no ambiente marinho, são lançados nesses ambientes, são transportados da mesma forma que o plástico e chegam nos ambientes que estão persistindo nesses ambientes, né? Então, o plástico ele serve, na verdade, como sendo o carro-chefe dessa história, mas a gente sabe que tem várias outras coisas por trás, né, do plástico. Porque o plástico ele acaba sendo degradado em plásticos menores. E esses plásticos menores eles são de difícil remoção. Então, atualmente, nenhuma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, é adaptada, a maioria, né, não é adaptada para a gente fazer a remoção desses microplásticos, e muito menos as estações de tratamento de água, né? Então, a gente pode estar bebendo, e quando a gente lança os nossos resíduos domésticos também, né, que estão contaminados com esses microplásticos, eles não são removidos e acabam indo parar em rios, na terra, no solo, no mar, e aí vai passando isso de um lugar para o outro, né? Hoje o plástico, a gente sabe que tem várias fontes desse resíduo, e ele é transportado pela água, pelo ar, e esses fragmentos bem pequenininhos, né, eles podem ser ingeridos por nós via atmosfera, né? Pode ser ingeridos na água, então, que a gente está bebendo. Quem se alimenta de frutos do mar pode estar comendo isso também. E tem vários estudos que indicam também a presença dele, por exemplo, no sal marinho. E aí isso tudo acaba voltando, né, pra gente.
A ação do plástico para nós acaba sendo de duas formas. Quando é o macroplástico, esse saquinho plástico, por exemplo, ou o canudo plástico, por exemplo, ele acaba matando os animais, os organismos, por estrangulamento, por sufocamento, ou quando as tartarugas ingerem, aí eles acabam confundindo e acabam matando. Então, ter a morte ou a extinção de um determinado grupo de animais, ele quebra, na verdade, a cadeia trófica, né? Então, ele desequilibra, na verdade, essa cadeia e pode acabar atingindo a pesca, por exemplo, né? Então, provoca um desequilíbrio na estrutura da ecologia dos animais, né? Uma outra forma de atingir diretamente o homem é quando esse material plástico, mesmo que ele não tenha degradação, ele demora, na verdade, na degradação. Então, ele vai se fragmentando no ambiente, vai virando os microplásticos, vai se fragmentando, e esses microplásticos é que acabam sendo um problema maior para nós, né, para o homem, na verdade. Que esses microplásticos, por ser substâncias pequenas, eles aderem a outras substâncias, então aquilo que eu comentei de poluentes químicos, metais traços, hidrocarbonetos, pesticidas, eles grudam nesses microplásticos e vão boiando e vão sendo transportados no ambiente marinho. O que normalmente aconteceria, que eles grudariam em sedimento, mas o sedimento é mais pesado, afunda e fica no sedimento. O plástico não, ele vai boiando e vai transportando então para grandes distâncias, né? E aí um peixe vai lá e consome, fica dentro do organismo, o plástico pode até ser liberado, mas essas substâncias permanecem no organismo e quando nós consumimos o pescado, ele tem uma alta concentração, ou aumenta a concentração dessas substâncias químicas. Então a gente acaba sendo contaminado indiretamente por conta desse transporte, né? E nesse caso o plástico passa a ser um veículo condutor, um vetor, né, condutor dessas substâncias. Que também nos peixes tem dois tipos de peixes, né? Tem os peixes que são carnívoros, que vão lá e devoram outros peixes menores, outros moluscos, outros organismos. Estes afetam menos. Eles afetam se o organismo que ele estiver consumindo já estiver contaminado de plástico ou outra substância. E tem aqueles outros peixes que são filtradores. Então, eles absorvem toda a água e o que tiver na água ele está consumindo. Então, se tiver plástico boiando, ele vai consumir todo esse material. E se tiver plástico com essas substâncias químicas aderidas, ele consome tudo. Então, eles não são seletivos na tua alimentação. Eles vão nadando e vão filtrando, né? Então, esses acabam sendo os que mais acumulam essas substâncias, né, que estão presentes na água. Então, eles dependem muito da qualidade química da água, né? Não só do microplástico, mas do que tiver de substâncias químicas, ele vai ficando retido dentro do teu organismo. Todo essa volta através da água da nossa alimentação, de uma forma ou outra, tem vários estudos que mostram, inclusive, doenças que podem ser provocadas, né, pelas interações que o plástico faz. Ele, por si só, ele já causa uma série de problemas, mas ele ainda dentro do nosso corpo ou em relação ao meio, ele vai se ligando a outros poluentes, né, a outros contaminantes que ajudam a piorar a situação ainda mais, né? Se a gente continuar consumindo do jeito que a gente está consumindo, com esse consumismo todo, a gente não vai ter outra saída, né? Porque a gente vai acabar comendo cada vez mais plástico, tomando cada vez mais plástico, e é uma morte lenta, né, para todos nós. Não só para a tartaruga lá que a gente vê no mar morrendo por conta do plástico, mas para cada um de nós. Porque esse meio todo é a nossa casa. Então, se a gente suja a nossa casa, a gente vai viver no meio da sujeira. E se a gente não se adapta a isso, a gente vai desaparecer. A gente sempre tem que pensar que o planeta ele vai continuar, né? Quem vai estar nesse planeta ou não é que está sendo decidido agora. Né? Se a gente for dar uma olhada nas publicações que saíram aí nos últimos 30 anos, quase 40 anos, né? Que tem publicações já sobre o lixo marinho, a gente percebe que só a partir de menos de uma década é que, de fato, se começou a ter um grande número de publicações, né? Ou seja, a gente está crescendo o número de publicações porque o problema está sendo cada vez maior, e elas indicam que a gente está tendo, por exemplo, né? Que a gente tem maior quantidade de plásticos, de partículas plásticas, maior do que o número de estrelas atualmente. Então, o número de partículas plásticas que a gente encontra nos oceanos atualmente é maior do que o número de estrelas que a gente tem. Tem as estimativas também que mostram, né, que até 2050 a gente vai ter mais plásticos do que peixes nos oceanos. Porque diferente de qualquer outro problema, né, de poluição que acontece, que a gente, a poluição é mais industrial, etc. O problema é de cada um de nós, né? Porque se o plástico está no ambiente, é porque nós consumimos. Né? Não é porque, mas é porque a indústria produz. Não, eu acho que nós, consumidores, é que controlamos ou que botamos as regras do que a indústria pode produzir. Se a gente diz não queremos mais,
eles vão ter que inventar e criar algum outro produto, né? Então, essa campanha do Canudo é só uma campanha, mas tem que entender que é muito mais do que isso. A gente pode evitar o uso de qualquer substância plástica que, na verdade, ele é realmente desnecessário, né? Se a gente começa a observar, ele é desnecessário. É que entrou no nosso cotidiano por uma certa praticidade. Então, são atitudes que a gente começa a repensar, né? E o nosso comportamento, as nossas mudanças de atitudes, eu penso que seria o fundamental, e acho que assim, o essencial para poder fazer essa mudança. Mas, para isso, as pessoas precisam estar conscientes de que isso realmente é um problema, né? Não só um problema, mas que a gente faz parte deste problema. Do jeito que já está, ele já tem uma quantidade, não há local para fazer o depósito desse material, né? Então os resíduos, etc., não tem mais aonde fazer esse depósito. A produção de resíduos de um grande município é sempre uma problemática assim, difícil de ser solucionada. A gente observa aqui, região de Itajaí, Florianópolis, eles não têm aonde depositar esses resíduos, né? O plástico tem uma alta durabilidade, então não tem como passar por um processo de reutilização, né? Muitos plásticos, por ser de baixo custo, eles são tão finos e tão delicados que, apesar de resistirem, o processo para fazer o seu reaproveitamento acaba tendo um custo bem maior do que o teu reaproveitamento. Então, eles acabam sendo descartados mesmo, né? Então, se a gente não mudar os nossos comportamentos, eu penso que não tem... vai chegar um momento que não tem para onde, entende? Não tem para onde colocar esse depósito. E a outra coisa que a gente tem que pensar é, da onde vem esse plástico, né? O plástico vem de resíduos de petróleo, de hidrocarboneto. Vai faltar essa fonte no momento, porque a hidrocarboneto também não é uma fonte inesgotável, né? Então, ele está sendo utilizado para outros fins, mas é parte desse hidrocarboneto que está sendo reprocessado e sendo transformado em plástico, né? Então, e essa matéria-prima, digamos, do hidrocarboneto, ela tem o seu tempo já limitado. Então, vai chegar um momento que, de fato, a gente vai precisar substituir por alguma outra substância, algum outro produto, né? Que seja menos prejudicial do que o plástico. Mudar as nossas atitudes do nosso cotidiano é uma coisa bastante complicada. É uma coisa que a gente já entra na rotina, mas é essa rotina que precisa ser alterada. É isso que precisa ser mudado. E depois a gente começa a perceber também que os custos, né, se for colocar isso em valores, em preço, acaba sendo menor para nós mesmos. Se a gente começa a pensar, por que um copinho de água custa um determinado valor? Eu não estou pagando pela água, eu estou pagando pelo copinho que está lá, né? Muito mais pelo copo, não pelos 100 ml de água. Agora, se eu levar o meu copo, que é de alumínio ou, sei lá, que se eu levo esse copo e pago só pela água, talvez o custo da água seja bem menor. Então, é claro que tem que mudar todo um processo. Não é na cantina que vai ter uma torneira com água mineral. Mas se todos os processos começarem a ser alterados, de repente o nosso custo do dia a dia começa a baixar também, porque todo o preço está embutido nessas embalagens, né? De tudo que a gente gasta, né? A água é só um exemplo, mas tudo que a gente consome, a gente está pagando pelas embalagens e não pelo produto em si que está dentro da embalagem. Eu diria que todo mundo pode fazer diferença, que pequenas atitudes provocam grandes transformações. Então, aquilo que você acha que é bobo de trocar um copo plástico por uma caneca, faça isso, não é bobo, né? Não é porque é só você que não tem esse poder. Se cada um fizer, olha só quantas pessoas a gente vai conseguindo mobilizar, né? A mudança começa por nós. Então, a mensagem que eu sempre deixo para quando a gente discute essa questão do plástico, é que sim faz a diferença. A gente começa mudando os nossos hábitos e quando a gente vê tudo ao redor da gente, muda também. Pouco mais da coisa. What's going to happen? Say goodbye to kids. There it goes.
Quantas vezes por dia? Mas bem, eu iria 3, 4 vezes. A gente retorna com o Claquete, então depois de assistir Mundo Lixo, que mostra uma realidade que a gente está inserido, mas que muitas vezes a gente não para observar, né? E para pesquisar também sobre, né? A gente teve duas personagens, duas fontes, que foi a professora Kátia Kurushima e também a Camila Burigumarim, né? São pessoas que têm conhecimento de causa e que também explicam de uma forma bem fácil para que a gente entenda, né? Como que você chegou até elas? Bom, quando eu comecei a falar para as pessoas o tema, o que eu queria mostrar com o documentário, as pessoas foram falando de alguns nomes, algumas pessoas que eles conheciam, pessoas até que estão meio longe da gente, mas que de uma forma ou outra poderia ajudar no documentário. Aí uma colega da minha sala, uma amiga minha, falou delas, falou que ela já tinha entrevistado quando ela fez um documentáriozinho, e que elas super topariam participar, que elas poderiam explicar de uma forma muito boa para as pessoas entenderem. Aí eu entrei em contato com elas, esperei um dia assim que a gente tivesse horário para se encontrar, e a gente sentou para conversar, e quando eu vi a forma que elas falavam sobre o tema, o jeito que elas explicavam, isso tudo me deixou muito surpresa com o jeito, assim, que elas explicaram, e eu falei, elas, tem que ser elas. Porque elas explicam de uma forma tão interessante que quando a gente vê, acabou o documentário e fica, gente, eu assisti tudo isso? Elas explicam de uma forma tão tranquila de a gente entender, mas que, ao mesmo tempo, a gente fica muito surpreso. Porque, tipo, elas estão aqui na nossa região. Mas as pessoas não falam sobre isso. Eu fiquei sabendo delas por pessoas da sala. Elas têm conhecimento enorme sobre isso. E mesmo assim, não são mostradas como tem que mostrar. Elas, cada uma tem a sua especialidade na área, então elas se completavam muito bem. Assim, a conversa delas era muito boa, porque quando uma falava mais sobre o plástico que a gente consegue ver, a outra ia mais para a parte química, que é o problema silencioso, que é o problema das doenças e tudo mais. Então, eu falei, é isso que eu quero mostrar, é isso que eu quero que as pessoas saibam, é esses dados que eu preciso que eles saibam. E aí, foi por isso que eu chamei elas para participar e fiz todo esse contato com elas. O trabalho foi orientado pelo professor Pedro, né? Como que foi essa adaptação da proposta de um com a proposta de outro? Como que foi esse trabalho? Então, quando eu conversei com ele a primeira vez, antes mesmo de começar o último semestre, ele adorou a ideia e ficou muito empolgado. Aí, quando ele ficou muito empolgado, eu falei, é ele que vai ser meu orientador, é ele que tá aí para poder me ajudar. É claro que outros professores também ajudaram, mas ele, como meu orientador, quando a gente sentou a primeira vez para falar sobre isso, ele ficou muito animado de poder me ajudar e ele tinha várias ideias. As ideias dele muitas vezes eram um pouco diferentes das que eu tinha, mas a gente conseguiu pegar o que um estava pensando, conseguir juntar as ideias, colocar na mesa para a gente poder ver como é que isso vai ficar antes de começar as gravações. Aí, quando a gente sentava para conversar, falar sobre o trabalho de conclusão, sobre o projeto, ele mesmo vinha com dados, com reportagens, com vídeos, com ensaios fotográficos, coisas que eu não tinha visto. Eu olhava para ele e falei, Pedro, onde é que tu acha essas coisas? Pelo amor de Deus, me mostra.
Então foi muito interessante, foi muito bom ter ele me orientando, porque ele conseguia encaixar as ideias. Eu tinha alguns tópicos, mas eu não sabia como é que eu ia fazer todo esse desenvolvimento, essas etapas. E aí, quando ele ouviu as minhas ideias, o que eu queria, ele falou assim, não, então vamos colocar na mesa pra gente ver. Aí ele foi conversando comigo, foi me mostrando e aí a gente conseguiu encaixar as ideias e aí o resultado é esse documentário. E quando a gente fala em lixo, né? Lixo é muita coisa, é plástico, é microplástico, é Sim. sacola, tem essa questão do canudo também, né? Foi difícil filtrar realmente e colocar tudo em um único vídeo? Foi muito complicado, porque eu precisava que elas tivessem um foco, que as entrevistadas tivessem um foco. Porque se a gente fosse realmente gravar tudo que foi conversado, o documentário teria 2 horas. Então a gente tinha que ter um foco, senão a gente não ia conseguir gravar. E aí a gente via, elas me mostravam, elas me enviavam links tipo, olha isso, estão fazendo aqui, estão proibindo canudo aqui, estão fazendo E era cada vez todas mais essas coisa. coisas. E era muito conteúdo. Então foi muito complicado ter que dividir isso tudo, porque quando a gente fala de lixo, é muita coisa, envolve muito mais do que o plástico. Mas quando a gente vê, por exemplo, se a gente parar em qualquer lugar que tem lixo acumulado, em qualquer lixeira, por exemplo, tu vai olhar que a maioria deles é plástico, tá no nosso dia a dia. Então, era muito complicado falar de lixo, falar de plástico em poucos minutos. Quando eu falei assim, mas isso é tanto tempo para um documentário? Não, será que vai ter conteúdo para isso tudo? E aí eu comecei a ver, eu fiquei, nossa, é pouco tempo, pouquíssimo tempo, é nada assim. Então esse documentário foi muito difícil de finalizar, porque quanto mais eu assistia, mais eu falava, gente, as pessoas precisam saber disso. Então chegar nesse resultado, para mim, dói um pouco o coração, porque eu sei que muita coisa ficou de fora, mas é bom, assim, ver o resultado do jeito que ficou. Leda, muito obrigado pela sua participação aqui Eu que no Paquete. agradeço. Parabéns pelo projeto. Obrigada. E a gente retorna na próxima semana com o programa, trazendo mais produções audiovisuais que são desenvolvidas aqui pelos tijolinhos da Univale. Até lá!